Neste vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre as 3 grandes comissões da Bíblia. Como estávamos a falar no outro vídeo sobre o discípulo, o Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia, para entendermos melhor o que é ser discípulo, qual é o trabalho do discípulo, precisamos voltar a 3 grandes comissões da Bíblia. A Bíblia tem muitas comissões. Comissões é uma missão que Deus dá a certa pessoa ou a certas pessoas. Há aquelas comissões que são extraordinárias, que são maiores. Então, estas nós chamamos de grandes comissões. Vou falar destes grandes 3 comissões da Bíblia. Como disse que a comissão é uma missão, é um trabalho que Deus designa, que Deus direciona, que Deus dá para uma certa pessoa fazer aquele trabalho. Então, aquilo é uma missão, é uma comissão. Na Bíblia houveram 3 grandes comissões, houveram muitas, mas entretanto nós vamos falar de 3 que são as mais notáveis. A primeira comissão foi dada logo após a criação, antes mesmo do pecado. Deus foi de fazer o homem, que era Adão, e a Eva, sua esposa, deu a ele uma comissão, um trabalho para fazer. E o trabalho estava mesmo de acordo com o objetivo que Deus tinha com o mundo. Quando Deus criou, não criou com cheio de homens, ele criou apenas um. Então, Deus dá o trabalho a este homem chamado Adão. Olha, Adão, eu já te criei, agora quero que você multiplique, produza mais Adão, produza mais pessoas como você. Traga para o mundo mais pessoas semelhantes a si, porque o homem foi criado à semelhança de Deus. Então, Deus queria que o Adão também multiplicasse da mesma maneira, tendo pessoas semelhantes a ele. Um mundo de pessoas santas, um mundo de filhos de Deus, um mundo sem pecado, um mundo sem doença, um mundo sem miséria, um mundo sem toda essa confusão que estamos passando agora, um mundo livre de todo mal. É o mundo que Deus criou para os seus filhos. É o mundo que Deus até agora deseja que todo o crente possa viver num mundo de tranquilidade. Tudo isso era antes do pecado chegar a ter, quando Deus deu essa comissão. Em Gênesis 1:28, ele disse, multiplicai e enchei a terra. Veja que ele dá a comissão, dá o trabalho e também o propósito, que o objetivo dessa multiplicação é encher a terra. Encher a terra com quê? Encher a terra com pessoas como Adão. Encher a terra com santos. Encher a terra com adoradores. Encher a terra com filhos de Deus como Adão era. Este era o propósito de Deus, para que todo mundo pudesse adorar o único Deus verdadeiro, para que todo mundo pudesse louvar o único Deus verdadeiro, para que todo mundo desejasse adorar, render homenagem ao único Deus verdadeiro. Este era o propósito de Deus. Mas este propósito foi frustrado, foi estragado quando o homem pecou, Adão pecou. Então, ao invés de produzir, ao invés de reproduzir homens semelhantes a Deus, o homem saiu já com defeito de fabricação. Até a própria parte, a natureza de Deus que estava no Adão, deixou Adão. Esta foi a primeira comissão. Então, a partir dali, Deus fala com Noé, fala com Abraão, fala com muitos acerca de muitas outras comissões. Mas, entretanto, chega a uma outra grande comissão. Ele envia Jesus Cristo. Como Deus não podia criar o mundo de novo, então Deus tinha que recuperar aquele homem perdido, aquele homem caído, aquele homem que já não estava na sua posição original, aquele homem que foi criado para dominar, mas que já estava sendo dominado pelo pecado. Então Deus tinha que resgatar esse homem, devolver esse homem na sua posição original. Ele envia Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão não cumpriu sua comissão, cumpriu com defeito. Deus tinha que mandar alguém capaz, alguém que pudesse cumprir a missão com perfeição, sem nenhuma falha. A primeira comissão foi dada a Adão para encher o mundo com os filhos de Deus. Não conseguiu, encheu o mundo com pecadores. Então, a segunda comissão, Jesus disse em Mateus 5, 36, 37, disse que o Pai me enviou. Deus envia Jesus Cristo para ir corrigir o problema que Adão causou lá atrás. Para ir corrigir. A missão continua, encher o mundo com os filhos de Deus. Mas os filhos que estavam a nascer eram pecadores. Isso não deixava Deus em paz. Isso não deixa Deus em paz.
faz ver o mundo cheio de pecado, de pessoas que ele dá a vida e acorda de manhã e diz que Deus não existe. É ouvir esses murmúrios de crentes quando alguma coisa dá errado na vida deles, dizer, Deus, onde está você? Essas coisas de duvidar a ele, duvidar ao poder dele, duvidar a presença dele. É isso que frustrou Deus. Não, tem que mandar alguém para corrigir isso. Deus mandou Jesus Cristo, mandou Jesus chegou para corrigir a situação que Adão cometeu lá, para devolver aquele homem por causa de você e eu. É isso que trouxe Jesus para cá. A lei de Deus dizia, alma que pecar, essa merece morrer. Todos nós tínhamos direito da morte. Temos até aqui o direito da morte. Mas o que Deus queria é encher a terra com sangue, com filhos dele. A terra foi criada para os filhos de Deus. Esta é a segunda comissão. Jesus teve que pagar o preço de todos aqueles que nasceram de Adão. Teve que morrer, teve que sofrer por cada um deles para que Deus pudesse recuperar cada um deles. Por isso, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o propósito de Deus, a vida eterna. O homem não foi criado para morrer. O homem escolheu morrer. Deus não escolheu, não criou ele para morrer. A segunda comissão é para restaurar o homem, devolver o homem à posição original, pagar o preço deste homem. Então Deus enviou Jesus para resgatar. E Jesus veio, subiu na cruz, morreu na cruz por causa dos meus pecados e por causa dos seus pecados. E tendo ele esta comissão, o que ele faz? Ele compartilha esta comissão com os discípulos. Compartilha e diz, olha, da maneira como eu fui enviado para ir ao mundo, quero que vocês, meus discípulos que creram em mim, participem nesta comissão. Eu vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ide por todo o mundo e fazei discípulos. Não é para construir igrejas. Não é para construir escolas bíblicas. Entenda o que Jesus disse. Não é para construir igreja. Não é para construir escola bíblica. Não é para construir capelas. Não é para construir nada. É para construir pessoas. Filhos e filhas de Deus. Esta foi a grande comissão. A terceira, e para o nosso propósito, a terceira e grande comissão. Vão pelo mundo e resgatam eles a boa nova. Ensina o que eu disse. Porque aquele que toma a palavra de Deus, que recebe a mensagem de Jesus Cristo através dos apóstolos, a verdadeira mensagem, a verdadeira palavra, Bíblia interpretada e provada, vindicada pelo Espírito Santo. O propósito aqui, resgatar os filhos de Deus que Adão perdeu. Por isso que, quando ele envia os discípulos, a missão é para ir fazer com que os velhos filhos de Deus caídos voltem à sua casa. É como um filho pródigo. Cristo está enviando este para resgatar aqueles a sua posição, para voltar a ter harmonia com Deus, para voltar a conversar com Deus, como Adão conversava com Deus. Então este é o propósito de Deus. E quando Jesus disse, vão e preguem o evangelho, é para ir e falar o que Jesus disse. Não é o que a psicologia diz, não é o que a filosofia diz. É para ir e falar o que Jesus disse. Idem e fazei discípulo, ensinando-os a guardar o que eu vos tenho dito. Esta é a comissão que o Mestre deu. Então todo discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus Cristo, precisa ter em mente que tem uma missão, e a missão é produzir mais discípulos para ele. As pessoas estão produzindo, sim, discípulos, mas não estão produzindo discípulos para Jesus Cristo. Estão produzindo discípulos para os pastores, estão a produzir discípulos para a igreja, estão a produzir discípulos para seus grupos denominacionais. Mas Jesus não falou isso. Ele disse, fazei discípulo. Fazer discípulo. E o discípulo é feito por uma única coisa: o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Então, irmão, se você realmente deseja ser um discípulo de Jesus Cristo, seja um discípulo realmente verdadeiro, seja um discípulo fértil, um discípulo que produz outro discípulo, mas não é discípulo para si. Jesus não disse para produzir, ide produzir discípulos para vós. Ele disse, ide produzir discípulos para mim, ser meus seguidores. Pessoas produzem discípulos para eles e desejam que as pessoas que seguem a palavra de Deus devem ser como eles. Não é assim. Deus nos fez diferente. Deus nos deu dons diferentes, ministérios diferentes, para sermos diferentes. Olhe para a natureza. A terra é a mesma. As árvores são diferentes, as folhas são diferentes, as flores são diferentes, os frutos são diferentes, os sabores são diferentes.
Porque é a vontade de Deus que sejamos diferentes. As caras são diferentes. Então não pode um homem desejar que o outro seja como ele, mas todos os que seguem a Cristo devem desejar ser como Cristo. Muitos discípulos são discípulos improdutivos. Se teu pastor ou qualquer uma pessoa que diz que segue a Cristo não produz discípulo para Jesus Cristo, então está produzindo discípulo para qualquer outra pessoa que não seja Cristo. Então estes não são contados como discípulos de Cristo. Deus quer que façamos discípulos, irmão. Deus quer que sejamos férteis.